Hoje eu vou contar a história de uma menina, a Mary, que adorava flores e ela amava criar os seus próprios jardins. Os jardins eram uma forma de levar beleza e alegria para todos os lugares. Ela sonhava em ter o seu próprio jardim, onde pudesse se refugiar e se esconder das coisas tristes da vida. Mary ficou órfã muito cedo. Os seus pais se foram quando ela tinha 9 anos. Sempre muito sozinha, ela começou a gostar de flores lá onde ela morava. Ela tentou criar o seu primeiro jardim onde vivia com os pais. Mas teve que abandonar quando teve que ser levada para morar com uma outra família, até que fosse morar com um tio, que morava em um lugar bem distante. Na nova casa, Mary teve que se adaptar a um novo lar de família grande. O casal que cuidava dela tinha outros 5 filhos. Mary não gostava do lugar, nem dos novos amigos, e foi buscar um local onde pudesse criar o seu jardim. E começou a plantar flores. As outras crianças estranhavam esse jeito dela, esse interesse por flores. E Mary continuava buscando um cantinho para ela. Mas as crianças implicavam com ela. Uma das crianças caçoou dela e sugeriu que ela plantasse rosas numa pedra. Ora, flores não nascem em pedras. E assim foram se passando os dias, até que chegou o momento de ela ir finalmente para a casa do tio, o único familiar que a restara. Ele morava em uma casa enorme, cheia de quartos e muitos criados. O tio quase não ficava em casa, era um homem triste. Havia perdido a esposa há 10 anos e desde então preferiu se dedicar ao trabalho. Para ele, ficar em casa era muito sofrido, um martírio só. Tudo lembrava a esposa. Até mesmo o próprio filho era deixado de lado. Era criado pelos funcionários, que o tratavam como uma criança doente, muito debilitado. Por recomendações do pai, a criança não podia sair para o lado de fora da casa. Ele vivia no quarto, fechado, sempre deitado na cama. Depois de uma longa viagem, Mary chegou à casa do tio, onde iria morar a partir daquele dia. Ela foi levada por uma funcionária, que foi encarregada de cuidar dela durante a viagem. No tempo em que passaram juntas, Mary achou aquela senhora desagradável e passou o tempo todo em silêncio, calada. A senhora Medlock, que era como se chamava, era a governanta da casa do tio. Achou a menina uma mimada, mas aproveitou o longo tempo de viagem para dizer a Mary como era a nova casa onde ela iria morar e como era esse tio, que ela não conhecia. Você está indo para um lugar estranho, mocinha. Um casarão escuro, perto do pântano. O Sr. Craven, o seu tio, não dará a mínima atenção a você. Ele não recebe ninguém. Ele é corcunda e por isso tem dificuldades para andar. Antes de se casar, ele era jovem, amargo e infeliz. A esposa era uma jovem doce e bela e o transformou. Mas ela morreu e ele não se importa com mais ninguém. Mary não estava preocupada com nada que a senhora Medlock falava. Estava sentada com uma expressão rabugenta. Logo adormeceu no trem, acordando somente no fim da viagem, quando a senhora Medlock a acordou para que seguissem a outro transporte que as levariam para a nova casa. Mary seguiu curiosa para ver aonde estava indo. No caminho da viagem, que parecia interminável, Mary observou um pântano. Eu não estou gostando nada desse lugar. Ao chegar na casa, Mary foi levada por uma das criadas para o seu quarto. Era um cômodo espaçoso, o único lugar que ela poderia ocupar naquela casa. Na manhã seguinte,
Em seu quarto, Mary olhava pela janela e observava um cenário monótono do lado de fora. Da janela, ela conseguia ver um pântano e não estava gostando nada do que via. No primeiro dia, ela não saiu nem um momento do quarto. Na manhã seguinte, a criada que serviu o café disse que ela fosse dar uma volta do lado de fora e contou uma história de um jardim em que ninguém havia entrado há 10 anos. O Sr. Craven fechou o jardim da esposa quando ela morreu. O jardim era dela. Ele trancou a porta e enterrou a chave. Essa história animou Mary a sair de casa. Ela pensava nesse jardim enquanto caminhava, imaginando se conseguiria encontrá-lo. Ela percorreu algumas trilhas e andou por uns jardins cercados, até que chegou a um pomar e viu copas de árvores pendendo de um muro que seguia para além do pomar. E Mary desconfiou que aquele poderia ser o muro do jardim secreto. No caminho, um pássaro vermelho chamou a atenção de Mary. E ela perguntou a um jardineiro que pássaro era aquele. Bem, um jardineiro já idoso disse que aquele era o único amigo dele. Mary ficou encantada com o pássaro, que logo se aproximou da menina com um canto que preencheu todo o ar. Ele quer ser seu amigo? Meu amigo? Ele voou para o jardim que não tem portas. Ele mora lá, entre as roseiras antigas. Ah, eu gostaria de conhecer essas roseiras. Tem que haver uma porta em algum lugar. Ah, nenhuma que tenha encontrado. Agora, vai embora, tenho muito trabalho a fazer. E os dias foram se passando, e Mary continuava a busca pela porta do jardim. Todos os dias saía para brincar do lado de fora de casa e passou a gostar muito do novo lar. Um belo dia, quando passeava, viu novamente o pássaro vermelho, que voou bem alto para o outro lado do muro. Ele mora no jardim sem porta. Ah, como eu adoraria saber onde é esse jardim. Certa noite, ela resolveu perguntar à criada, que havia se tornado sua amiga. Lá existe uma antiga árvore, um tronco que parece um banco. A senhora Craven, sua tia, costumava sentar nele. Mas um dia o tronco despencou. E foi assim que ela morreu. Nessa mesma noite, enquanto Mary observava a lareira, a menina ouviu algo diferente. O som de alguém chorando atravessava as paredes. A criada despistou, disse que era o vento. No dia seguinte, chovia muito, muito, e Mary não pôde brincar do lado de fora de casa. Então, a menina aproveitou para andar pela enorme casa e explorar todos os quartos. Nesse dia, ela escutou o choro novamente, e os criados despistaram a menina, que ficou desconfiada. Depois de 2 dias de chuva, o sol voltou a aparecer e Mary pôde voltar a passear. E nesse dia, avistou novamente o pássaro vermelho, que estava bicando um montinho de terra úmida. Curiosa, Mary foi olhar o que o passarinho estava bicando e, para sua surpresa, por debaixo do montinho tinha uma enorme chave enterrada. Talvez essa chave tenha sido enterrada há 10 anos. Quem sabe essa não é a chave do jardim? No dia seguinte, enquanto brincava novamente, Mary viu o pássaro vermelho. Ah, pássaro, ontem você me mostrou a chave. Mostre-me agora a porta. O que aconteceu em seguida pareceu mágico. Logo que ela terminou de falar, uma rajada de vento afastou o galho de Hera. E só por um instante, Mary viu a maçaneta. Ela logo empurrou o galho e ali,
bem na frente dos olhos dela estava a porta secreta. Ela abriu lentamente a porta, dando alguns passos com cuidado ao entrar. Finalmente ela encontrou. Enfim, estava dentro do jardim secreto. Um emaranhado de rosas e trepadeiras cobria as paredes, mas apenas os galhos, sem folhas, continuavam por lá. As rosas haviam crescido por cima das outras árvores. Mary se perguntou se elas estariam mortas. Não sabia muito sobre plantas. Mas como brotos verdes claros apontavam da grama, Mary sabia que o jardim não estava completamente morto. E nesse dia começou a cuidar do jardim por muito tempo, todos os dias. Mary continuou trabalhando no jardim secreto, cavando e plantando as sementes com as mãos em um pedaço de madeira. Então, certo dia, ao seguir para o jardim, ela viu um menino parado sob uma árvore brincando com uma flauta, junto com um esquilo e 2 coelhos. Era Deacon, que, sabendo do trabalho da menina, carregava ferramentas e algumas sementes para Mary e se ofereceu para plantá-las junto com a menina. Mary adorou a ideia, mas pediu que ele guardasse segredo, pois ninguém sabia que ela havia conseguido achar o jardim. E assim, todos os dias, os 2 trabalhavam juntos no jardim. Certo dia, o tio de Mary a chamou. Havia retornado de viagem e queria vê-la. Você está bem, menina? Há alguma coisa que você queira? Bem, na verdade, eu gostaria... Será que eu posso ter um pedaço de terra para plantar sementes? Você pode ter quanta terra quiser. Use a terra e cultive o que quiser. Bom, agora vá, por favor. Eu estou cansada e viajo amanhã cedo. Naquela noite, Mary ouviu novamente o choro vindo de um dos quartos da casa. Com uma vela na mão, Mary caminhou furtivamente pelo corredor. O choro a levou a um quarto grande, onde um menino, deitado na cama, soluçava. Era Colin, filho de Sr. Craven, o primo que Mary não sabia que tinha. O menino explicou que tomavam conta dele e que estava sempre muito doente. E achava que, se sobrevivesse, teria caroços nas costas e ficaria corcunda. A minha mãe morreu logo depois que eu nasci. E eu faço meu pai ficar muito triste. Mary lembrou que o pai dele odiava o jardim, porque a mãe de Colin morreu lá. Mas preferiu não falar desse assunto naquele momento. Mas os 2 passaram muito tempo conversando, até que ela acabou contando sobre o jardim, que estava trancado desde que ele havia nascido, e prometeu que um dia o levaria lá. Os criados que cuidaram de Colin por 10 anos, dentro do quarto, na cama, sem andar, temiam pela saúde dele, que Mary poderia acabar agitando demais o menino. Mas Colin disse que Mary o fez sentir melhor e continuaria a vê-la. Durante uma semana inteira de muita chuva, Mary não pôde trabalhar no jardim. Então, passou todos os dias com Colin. Ficavam horas conversando. No primeiro dia de sol, Mary voltou ao jardim, onde Deacon já trabalhava. Mary ficou muito feliz ao rever Deacon, seu amigo, companheiro de trabalho. Estava entusiasmada para contar a ele sobre o seu primo. Quer saber? Se ele estivesse aqui conosco, ficaria muito mais saudável. Faria muito bem a ele. Naquele dia, Colin sentiu falta de Mary, que só voltou para casa muito tarde, o que deixou ele muito furioso. Durante a noite, ele ficou muito agitado. Chorava e gritava muito. A enfermeira que cuidava de Colin implorou para Mary tentar acalmá-lo. Mary foi furiosa até o quarto dele e exigiu que ele parasse de gritar. Colin estava nervoso por achar que estava muito mais doente e disse que estava sentindo um caroço crescer em suas costas. Mary olhou a coluna dele e disse não haver nenhum caroço. Não há nenhum caroço além dos seus ossos. Não há nada nas suas costas. Colin suspirou aliviado.
Ninguém jamais havia falado tão firme com ele, mas também ninguém nunca havia tranquilizado tanto ele como Mary. Você acha que eu vou crescer? Provavelmente. Mas se tiver menos ataques de raiva, obedecer ao que for dito e sair para tomar ar fresco. Colin logo pensou no jardim secreto. Eu gostaria de ir lá no jardim com você, Mary. Se o Deacon vier e empurrar minha cadeira de rodas, eu quero ir. No dia seguinte, Mary e Deacon bolaram um plano para levar Colin até o jardim secreto. O dia estava lindo, já era primavera. Olha só como está bonito lá fora, Colin. A primavera chegou. Há botões de flores por todas as partes. Finalmente chegou o grande momento em que Deacon ajudou a levar Colin em sua cadeira de rodas até os muros cobertos de era que cercavam o jardim secreto. Pequenas folhas verdes tinham deslizado pelo muro e pelas árvores, e a grama estava coberta do pó dourado e lilás de açafrão. Quando o sol quente brilhou no rosto de Colin, ele exclamou: Eu preciso melhorar. Eu preciso viver para sempre. De repente, as crianças foram surpreendidas pelo velho jardineiro que conhecia o jardim e sabia da triste história do menino, que todos achavam que era muito doente. O senhor sabe quem eu sou? Sei sim. É um menino doente, que tem uma cor curta e não anda. Não! Foi então quando Deacon estendeu o braço para Colin, que lentamente colocou os pés na grama e pela primeira vez ficou de pé. A partir desse dia, Colin começou a comer melhor, ganhou peso e suas bochechas ganharam um tom mais saudável. Colin queria mostrar para o pai como ele estava melhor. Ele até aprendeu a fazer exercícios físicos com Deacon no tempo que ficavam no jardim. Até mesmo Mary se exercitava. Colin estava se sentindo tão bem que até mesmo começou a trabalhar no jardim. Certo dia, ele capinava, quando se levantou e se alongou. Mary, Deacon, olhem para mim. Eu estou bem. Vou viver para sempre. Quero descobrir tudo sobre as pessoas, os animais e tudo nesse mundo que cresce. Eu sinto que poderia gritar um agradecimento em palavras de alegria. Durante todo o tempo em que se recuperava com a ajuda de Mary e Deacon, Colin continuou fingindo estar doente para os criados e para a enfermeira que cuidava dele. Ele não queria que ninguém mandasse chamar o pai e contasse a novidade primeiro que ele. Ele queria mostrar ele mesmo para o pai e aguardava ansioso o retorno dele para casa. O tempo foi passando, até que chegou o outono. Enquanto o jardim ganhava vida e o filho se recuperava, o Sr. Craven viajava a trabalho. Ele se sentia infeliz por 10 anos, e no tempo que passava fora, o Sr. Craven pensava muito sobre a casa e queria saber sobre seu filho. Foi quando criou coragem para voltar para casa. Durante a viagem de volta, ele pensou sobre Colin e se perguntou se o menino estaria bem de saúde. Ele não imaginava a surpresa quando ele chegasse em casa. No caminho, ele pensou no jardim e lembrava de todos os momentos felizes que teve no local. Antes da mãe de Colin se acidentar e falecer, eles eram muito felizes. Ele teve pela primeira vez vontade de voltar ao local. Ao chegar em casa, os criados contaram ao Sr. Craven que Colin já estava no jardim. Surpreso, o Sr. Craven se dirigiu ao jardim imediatamente. Ao chegar, ele ouviu passos. A porta se abriu e o menino correu em sua direção. Era um menino alto, bonito, cheio de vida. O Sr. Craven ficou sem palavras. Papai, sou eu, Colin. Você não consegue acreditar, não é mesmo? Foi o jardim que fez tudo isso junto com Mary e Deacon. E
e nós guardamos esse segredo para o senhor. Ah, rapaz, leve-me ao jardim, meu filho, e conte-me tudo sobre ele. O jardim estava tomado pela cor do outono. Botões de rosa cresciam sob a luz do sol. O Sr. Craven olhou ao redor maravilhado. Ele, Mary e Deacon se sentaram sob uma árvore, enquanto Colin ficou de pé contando toda a história. Então, agora, o jardim não precisa mais ser um segredo. E eu nunca mais usarei cadeira de rodas.